Há um novo monstro na cidade, e é repugnante. Isso é diferente de tudo que já vimos antes. Mais grotesco e assustador do que qualquer coisa no Monsterverse. Os criadores de Monarch Legacy of Monsters acabaram de lançar um novo filme de monstros, apresentando todos os tipos de criaturas aterrorizantes. 2 operativos altamente treinados, Levi e Draza, são designados para postos em torres de guarda em lados opostos de um vasto e altamente classificado desfiladeiro. Designados por uma misteriosa empresa chamada Dark Lake, seu trabalho é proteger o mundo de um mal misterioso que se esconde dentro. Eles trabalham juntos para manter o segredo no desfiladeiro. O que há no desfiladeiro? A resposta são muitas criaturas, desejando nada mais do que escapar e destruir toda a vida no planeta. Aviso completo, este vídeo conterá spoilers, incluindo os designs dos monstros e o final do filme, então aqui está o seu aviso agora. Se você ainda não viu, assista, é realmente muito bom. Na Garganta existem 2 bases militares, nas quais estive estacionado desde o final da Segunda Guerra Mundial, vigiando as cavernas abaixo. O papel dos líderes é ficar de olho e matar qualquer coisa que tente sair da escuridão. Auxiliados por torres, minas, drones e atiradores de elite de cada uma das torres, eles mantêm a segurança aniquilando qualquer alvo em movimento. Quando Levi chegou ao complexo, foi informado que 2.400 soldados a cavalo entraram no desfiladeiro com a esperança de acabar com o que quer que estivesse lá embaixo, mas nenhum deles retornou. Então, em vez de tentar destruí-los, eles preferem contê-los. Mas nem tudo é como parece. Uma noite, os operativos foram alertados por alarmes de que as criaturas lá embaixo estavam subindo. E começamos a ver essas criaturas mutiladas escalando o rosto do penhasco. Com os sistemas de defesa a laser, as torres se ativam e ambas abrem fogo contra os monstros que estão saindo em massa do desfiladeiro. Esses são os Homens Vazios, nomeados após o poema de 1925 de Thomas Stearns Eliot, de mesmo nome. Bradford Shaw foi o primeiro a nomeá-los, e desde então, isso tem sido passado através de gerações de operativos. O poema dos Homens Vazios é sobre vazio e medo, especificamente inspirado pela Europa pós-Primeira Guerra Mundial, e como Levi o descreve, é sobre um mundo de pessoas presas entre a vida e a morte. No final do primeiro ato, vemos essas criaturas pela primeira vez, parecendo humanos mutilados, assumindo a forma de vários organismos diferentes. Parte planta, parte animal, parte humano. O predecessor de Levi diz que o desfiladeiro é a entrada para o inferno. Então, se demônios existem, eles estão lá. Mas por que exatamente eles parecem assim? O que realmente são os Homens Vazios? Bem, a resposta é muito mais sombria do que você poderia ter antecipado. No final da Segunda Guerra Mundial, cientistas aliados se propuseram a criar a próxima grande arma a ser usada contra uma possível ameaça que possa surgir e causar um imenso conflito global. Esta arma seria algo que rivalizaria com a bomba atômica em escala, uma força destrutiva capaz de vencer qualquer guerra. A aliança incluía os Estados Unidos da América, a Grã-Bretanha e a União Soviética, que buscavam criar uma arma química devastadora. Seus testes ocorreram em segredo, no desfiladeiro. Eles construíram uma cidade inteira para as famílias dos cientistas, cuja pesquisa era imperativa para o projeto. No entanto, quando um grande terremoto danificou a instalação, fazendo com que os produtos químicos se misturassem com o DNA humano, começou a transformar lentamente os habitantes em monstruosidades horríveis. O que este produto químico faz é fundir o DNA de todos os organismos biológicos juntos, o que explica por que eles parecem uma combinação de plantas e vários animais. Eles perdem o contato com sua humanidade e suas mentes começam a se tornar uma com o animal. Os 2.400 homens a cavalo que entraram para lutar não apenas morreram nas mãos dos monstros, eles foram contaminados pelo produto químico e eles mesmos se tornaram os monstros que se propuseram a destruir. Eles se tornaram selvagens, mas ainda mantiveram algumas qualidades humanas, como a capacidade de caçar usando armadilhas e cavalgar, mas os homens que eles eram antes desapareceram completamente.
Se você viu Aniquilação, tem um efeito semelhante ao Brilho, onde todo o DNA começa a se fundir criando algo novo. Aprendemos isso no filme. Se você for infectado pela arma química que ainda está presente no desfiladeiro, então você começará a mostrar sinais em 5 dias. E vemos o resultado daqueles que descobriram que estavam doentes, mas não queriam se tornar uma daquelas coisas. Muitos tomaram cianeto e terminaram suas vidas antes que o vírus tirasse deles a própria coisa que os tornava humanos. O resto que sucumbiu ao vírus se tornou os homens vazios. E agora estão confinados a uma existência sem mente de purgatório. Uma versão literal do que o poema de T.S. Eliot descreveu. Não aprendemos muito sobre o seu modo de vida, se os próprios homens vazios têm famílias ou se eles podem até amar. Tudo o que sabemos é que eles são uma espécie violenta, brutal e sanguinária que se esforça para comer a carne de nossos personagens principais. Porque enquanto eles podem não parecer pessoas, eles ainda precisam sobreviver. Mas não são apenas os humanos que são afetados. Há várias criaturas horríveis no filme que demonstram que todos os animais foram afetados. Vemos uma criatura gigante, semelhante a um centípede, rastejando pela árvore, procurando se banquetear com um Levi preso depois que ele caiu no desfiladeiro. A própria árvore também está viva, com as raízes crescendo uma espécie de caixa torácica que se estende dos galhos para prender qualquer coisa infeliz o suficiente para se encontrar em sua seiva vermelha cor de sangue. Sem dúvida, para devorá-los como muitas plantas carnívoras, como a Venus flytrap. Não apenas esta, todas as árvores têm desenvolvido esqueletos humanoides, ficando mais perturbador com o passar do tempo. Embora se pareçam com árvores mortas, também se parecem com pessoas mortas. Os cavalos também se transformaram, mutando em uma criatura quase arbórea morta-viva, que os homens vazios ainda usam para caçar. Além disso, se você tem medo de aranhas, desvie o olhar agora, porque nas ruínas de uma igreja abandonada, vemos centenas de enormes aranhas viúvas negras grotescas que se fundiram com o DNA humano e cresceram crânios em seu abdômen. Considerando que essas estão atacando em enxame, sugere-se que essas são os bebês que acabaram de nascer, implicando a existência de uma aranha muito maior e mais aterrorizante em algum lugar na névoa. E o mais assustador de tudo, vemos o marco zero de onde ocorreu o vazamento químico que fundiu o DNA humano para formar um gigantesco organismo horrível, como um pesadelo vivo com tentáculos amarelos se estendendo por toda a sala, capaz de capturar sua presa e absorvê-la na massa. Os humanos foram transformados em vagens, que estão crescendo um novo tipo de organismo que, felizmente, nunca chegamos a ver. Eles juntos se tornaram um gigantesco sistema respiratório, que provavelmente absorve o químico para se manter vivo, como uma espécie de fotossíntese distorcida. Isso é apenas um exemplo dos extremos que este químico pode fazer e por que precisa ser interrompido. Levi e Drasser encontram uma bomba nuclear que deveria ser ativada em caso de violação. No entanto, ela não foi detonada, e isso porque a Dark Lake, a empresa que os contratou, ainda está fazendo testes usando o químico. No entanto, agora, o objetivo deles é criar super soldados, aprimorando suas capacidades ósseas e musculares e dando-lhes força aumentada, para se tornarem uma força de guerra definitiva. Eles usam drones para voar, coletar amostras e testá-las em outro lugar. Nossos protagonistas, é claro, agora conhecendo a verdade, têm que pôr um fim nisso. Eles detonam a bomba nuclear, destruindo tudo por dentro. Aqueles que se perderam para o vírus finalmente podem descansar suas memórias não manchadas pelo que se tornaram. O que mais me surpreende é que o filme, na verdade, não tem uma cena onde tenta nos convencer de que somos realmente os vilões por lutar contra eles e que eles apenas queriam viver pacificamente. Algo como o final original do Eu Sou a Lenda. Em vez disso, está claro que, embora simpatizemos com quem eles eram e a dolorosa transição pela qual tiveram que passar, essa pessoa agora se foi, substituída por algo que apenas quer você morto. Matar eles, se alguma coisa, é um ato de misericórdia, libertando-os dos monstros em que se transformaram.
Os cientistas obtiveram sucesso em certo grau. Eles criaram algo que poderia rivalizar com a bomba atômica. Na verdade, pode ser ainda mais perigoso se esse vírus escapasse. Significaria o fim da humanidade como a conhecemos e, embora o filme termine em uma nota feliz, com os protagonistas saindo vivos após destruir o Marco Zero, os drones ainda estavam levando amostras para outra instalação do Dark Lake, onde os testes ainda estão sendo realizados. O vírus ainda está lá fora e o futuro do mundo ainda permanece incerto. Espero que tenha gostado da exploração de hoje sobre monstros de fora da franquia Godzilla. Se você quer ver mais disso, nos informe na seção de comentários abaixo. Confira The Gorge, um filme sólido disponível na Apple TV+. Informe-nos também se deseja uma análise completa do filme. Lembre-se de se inscrever e esmagar aquele botão de curtir, porque isso ajuda nossos vídeos a alcançar um público mais amplo. Eu fui Alistair e veremos vocês, residentes, na próxima.